Olá, querido, muito bom ter a sua companhia aí. Estamos no programa Escola Bíblica. Você que porventura acabou de sintonizar aí sua TV, nós já estamos agora no segundo bloco da Escola Bíblica, ou programa Escola Bíblica, e agora nós estaremos falando sobre essa glória que havia no trono, que havia no reinado de Salomão, mas que ao mesmo tempo ele começou agora a entrar no estado de queda, né, de declínio, e nós devemos observar isso, que o primeiro subtópico nos diz assim, a glória do reino de Salomão, e nos fala que o reinado de Israel, no período de Salomão, teve a sua maior expansão territorial. Foi o período de pacificação ou de paz mais duradoura que já existiu em toda a história do povo de Israel. Foi também o reinado mais rico, mais poderoso. Foi o período em que o reinado de Israel já fez mais alianças com outras nações. Enfim, tudo isso é muito bom, mas é necessário cautela, né, evangelista Wallace? É necessário que se observe as possibilidades que a glória, que o poderio pode lhe trazer se você não vigiar, se você não manter-se com sobriedade, com cautela, com vigilância. E a gente percebe que o rei Davi, o pai de Salomão, apesar de ter cometido tantos e tantos pecados, tantas e tantas falhas, Davi é chamado é acusado de adúltero, é acusado de assassino, disso e daquilo, mas assim, a gente não vê muito Davi concedendo em nenhum momento, abrindo mão dos princípios da aliança que ele tinha com Deus. Ele não abre concessões no seu coração. E a gente vê que Salomão começou bem, mas aqui, de um certo ponto para frente, acaba que parece que ele sai da linha, sai do caminho da obediência e começa a fazer alianças que aos olhos de Deus é absolutamente desagradável, né? O que o senhor nos fala assim sobre essa possibilidade de decadência? Pastor Elias, nós que estudamos historicamente essa história bíblica, teológica do povo de Deus, o povo separado por Deus, o povo de Israel, diretamente falando, nós vemos que é um povo que tem altos e baixos. É um povo que por vezes está próximo do Senhor, por vezes está distante do Senhor. Por vezes é beneficiado com as bênçãos de Deus, por vezes é visitado pelo juízo de Deus. E em se tratando dessa lição especificamente, desse exemplo que nós citamos agora, em se tratando de Israel em período de bonança, porque nós vemos aqui no comentário bíblico que havia uma excepcional organização de provisões e suprimentos naquela época ao povo de Israel. O comentarista da nossa revista diz que as bonanças eram tantas que o povo poderia comemorar, né? Isso está em 1 Reis 4:20, o povo poderia festejar. O ruim disso tudo é porque trazendo para um exemplo prático nosso, quando nós estamos bem, nós acabamos nos esquecendo do Senhor. Quando nós estamos bem, nós deixamos de ir no culto de quarta-feira, no culto de sexta-feira, que é o culto de ensino. Mas quando nós estamos mal, nós procuramos estar aos pés do Senhor, né, lhe oferecendo a melhor adoração de segunda, quarta, sexta, sábado, aos domingos. Isso aqui é um exemplo prático da história de um povo, mas um exemplo prático da história da igreja. E nessas situações, que o senhor bem falou, Davi, apesar dos pecados, ele mantinha os princípios. Davi pode ter sido condenado, ou por nós condenado hoje, do ponto de vista humano, pela sua omissão no trato de sua família. Mas não podemos nos esquecer que era fiel, seguia aos princípios determinados pelo Senhor. E nesse aspecto aqui, se tratando de Salomão, essa bonança aqui, essa prosperidade, vai ocasionar algo no futuro, né?
que é um distanciamento do líder de Israel do próprio nome do Senhor, e automaticamente o povo, seguindo o líder, também acaba se distanciando, e nós veremos anos a posteriores, anos à frente, o juízo de Deus descendo sobre essa nação. E até o tópico, né, segundo tópico nós estudaremos, e é uma própria lição de Provérbios escrito por próprio Salomão. Enquanto a humildade ela vai preceder a honra, né, essa ostentação, esse orgulho, ela vai preceder a ruína. E essa abundância, essa riqueza, ela vai ocasionar isso. Ela vai ocasionar essa soberba e acabar no rompimento, né, mais à frente do povo com o Senhor Deus. Muito bem. E é perceptível, evangelista Wallace, que trazendo para a nossa realidade, isso não aconteceu, é claro, com Salomão da noite para o dia. Isso não aconteceu no estralar de dedo, isso acontece gradativamente. A gente vê que, enquanto jovem, Salomão escreve Cantares de Salomão, você vê, né, o Cântico dos Cânticos. Você vê quando ele amadurece mais um pouco, já na sua fase mediana, ele escreve Provérbios, depois ele vem escrever Eclesiastes, e você vê em Eclesiastes que Salomão, ele traz muitas reflexões, agora já na sua velhice, né, evidenciando assim as possibilidades de ruína às quais as pessoas estão sujeitas. Inclusive é lá em Eclesiastes capítulo 12, né, versículo 1, que ele diz aos jovens: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, né, maus dias pelos quais ele mesmo tinha passado, maus dias os quais ele mesmo tinha vivido, e a gente deve tomar cuidado com isso. Que Salomão, ele era príncipe, ele estava na condição só de filho de rei, e enquanto ele era príncipe ali, filho de rei, a gente sabe que ele era amado do Senhor. Depois ele se tornou rei, e quando ele se tornou rei, ele agora ama o Senhor. E aí, nesse período que ele é rei, a gente vê ele em ascensão e vê em declínio. Quando ele está em ascensão, ele está desenvolvendo, está construindo, está produzindo. Agora, quando vem em decadência, aí parece que ele vai se afastando de Deus cada vez mais, né? E isso vem de uma maneira muito sutil, quando a pessoa não vigia o seu coração. É por isso que em Provérbios, capítulo 4, acho que é o versículo 23, ele diz que de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele é que procedem as saídas da vida. É isso mesmo, Provérbios capítulo 4, versículo 23. Sobre tudo que se deve guardar, vigiar, ser sóbrio, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Ele vem falar aqui sobre esta área, né, do coração, porque o coração é enganoso. O coração pode ser uma via pela qual você é fortalecido, você é fortificado, você será consolidado, abençoado, terás a visita de Deus no teu coração. É a partir do coração que o Senhor pode fazer grandes coisas através de você, mas é no coração também que pode se concentrar ou centralizar, né, a soberba, a presunção, né? E nós sabemos que lá em Provérbios ainda, não é? Capítulo 16, ele mesmo, Salomão, escreveu, Provérbios capítulo 16, versículo de número 18, nos diz assim: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Então, a melhor maneira, ou o melhor comportamento de se ter é o caminho da humildade, é esse comportamento, né, da humildade, e reconhecer que aquilo que você tem ou aquilo que você é não é seu, é de Deus. E essa questão do querer ter, essa ganância, essa ambição exacerbada, ela pode levar à ruína. Muita gente deixou de ser alguém pelo ter, pelo poder, não é? E isso é muito complicado, porque isso vem
ganhando, isso pode ganhar grandes proporções, mas começa de pouco, de uma maneira gradativa e muitas das vezes quase que imperceptível. Então nós devemos ter cuidado, porque o coração ele é enganoso, né? Já disse Jeremias capítulo 17, eu acho que é o versículo de número 9, estejamos lendo Jeremias capítulo 17, versículo de número 9, a palavra de Deus nos diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Então nós percebemos, evangelista Tualo, que há uma necessidade, que Deus ele nos proporciona algo glorioso, algo absolutamente grande, pode ser que isso aconteça, mas para que não aconteça conosco, em qualquer que seja a área da vida, assim como aconteceu com o reinado de Salomão, é necessário que nós vigiemos o coração, né? É necessário que nós vigiemos o coração. O senhor abriu uma chave aí do conhecimento muito interessante, porque nós tratando de coração, tratando de provérbios, nós voltamos aqui novamente fazer uma comparação entre Davi e Salomão. Davi, quando ele se aproximava da morte e se dando os conselhos a seu filho, um dos pedidos que ele faz é que seu filho não esqueça dos ensinos de Moisés. E o que nós vemos é que em Deuteronômio 17, versos 16 e 17, né? Que quais seriam as consequências dos desvios daqueles mandamentos. E como Davi guardou de forma exemplar, pecando, mas como um homem, como um pecador que era. Mas ele tinha uma característica muito interessante, que era a característica do arrependimento. Que é a situação do coração de Davi, que era um homem, né, segundo o coração de Deus. Então era um coração arrependido, que se arrependia e se prostrava aos pés do Senhor e chorava por dias a fio pelos seus pecados. É o que diverge do seu filho Salomão. Apesar de ser sábio, apesar de nós tratarmos aqui de uma tipologia bíblica assemelhada ao Senhor Jesus no Novo Testamento, ele não se arrependia. E por que não se arrependia? Por causa da glória, da altivez, por causa do poder, por causa de todo o orgulho pelo qual estava cercado. E o interessante é que o próprio Salomão, por vezes, inúmeras vezes, ele vai tratar sobre o coração. E ali, pastor Elias, eu creio que ele escrevia para si próprio, para que nós pudéssemos estar lendo hoje aqui, aprendendo com ele, claro, que foi um dos homens mais sábios, mas que estaria, em tese, escrevendo para si próprio. Provérbios 3, versos 5 e 6 diz assim: você conhece, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Ora, é um tanto quanto contraditório, né? E nós estamos tratando aqui, nós percebemos a escrita de um homem que pode estar reconhecendo um erro, mas que, diferentemente do seu pai, não declarava esse arrependimento frente ao povo, para que o povo pudesse segui-lo como um exemplo. E por conta disso, por conta de todas essas situações que nós já tratamos aqui, Salomão, por conta de um projeto de poder, um projeto de expansão territorial, ele começa em sua decaída, né, fazendo alianças territoriais de grande espaço, de grande magnitude, de norte a sul, de leste a oeste, abrindo mão dos preceitos bíblicos, dos ensinamentos mosaicos, dos ensinamentos de seus pais, né, de seu pai, e acaba caindo, né, entrando num projeto de ruína, num projeto de declínio. Tem uma frase que nós utilizamos no nosso cotidiano que diz assim, que a gente não percebe quando a gente está subindo na vida, mas quando você está em declínio, que você vai vendo aquelas pessoas que não te viram subindo, é que você se apercebe de que realmente você está em queda. E desta forma eu acredito que Salomão pode ter percebido isso,
mas a perceber desse fato já era um tanto quanto tarde, uma queda de seu império, né? Isso é verdade, evangelista. E a gente vê que Salomão ele fez alianças com outros deuses. A Bíblia diz que ele andou, ainda associado a isso que o evangelista Alex está falando, ele andou de acordo com outros deuses ou no segmento de outros deuses. A palavra de Deus no primeiro livro dos Reis, capítulo 11, olha só, versículo de número 5 a seguir, nos diz assim: porque Salomão andou em seguimento de Astarote, deusa dos Sidônios, e em seguimento de Milcom, a abominação dos amonitas. Assim fez Salomão o que era mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Olha aí a comparação. A gente vê que, por vezes, a Bíblia diz assim, e andou no caminho de seu pai, estava olhando para o caminho de seu pai. A gente tem que observar isso, que os nossos pais, essas orientações que foram direcionadas a Salomão, foram feitas na direção de Deus, e enquanto Salomão estava observando os preceitos, as orientações do seu pai com diligência, ele estava em ascensão, ele estava em aclive, estava subindo. Mas quando ele deixou de observar para isso, deixou a ganância tomar conta do seu coração, e com o propósito de crescer o reino, aumentar, né, o reinado e tudo em nome através, aliás, dessas alianças com outros deuses com os quais ele flertava, aí ele começou a entrar em decadência. A Bíblia diz então, e ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. O versículo de número 9, ainda de 1 Reis capítulo 11, diz assim: pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto se desviara o coração do Senhor, Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera. Olha aí. E Deus havia dado ordem. Versículo seguinte, que é o de número 10, diz que Deus havia dado ordem, era uma ordenança. E ordem não deve ser hesitada, não deve ser observada de forma facultativa, é para ser cumprida cabalmente. E pelo fato de ele não vigiar o seu coração, acabou que seguindo outros deuses, casou-se e teve alianças com inúmeras mulheres de outras nações que seguiam outros deuses, que tinham outros princípios. E isso tudo era mal aos olhos do Senhor, portanto ele fez diferentemente do seu pai Davi. E nós sabemos que isso tudo culminou numa queda, e numa queda vertiginosa, né, do reinado de Salomão. Nós já vamos para o terceiro bloco, estamos no término agora do segundo bloco, e nós veremos agora sobre a construção do templo em que Salomão ergueu ao Senhor. Isso já dentro de instantes.